Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse Produtores pela Liberdade. Acesse Produtores pela Liberdade. Seja membro e vamos para cima, né? Não tem muito o que falar. Bom, para quem nos acompanha há um tempo, ainda não conheceu o nosso canal, acesse o hall de vídeos que tem para poder entender um pouco mais o contexto. Nos últimos tempos, nas últimas semanas, nós temos enfrentado aí uma guerra contra o mercado de carbono que está vindo com toda a força no Senado Federal. Existe um relatório, foi pautado para essa semana a votação na Comissão do Meio Ambiente. Esse vídeo é especialmente destinado aos parlamentares que estão em cima do muro e para aquelas pessoas que ainda não se conscientizaram. Eu quero tentar conscientizar um pouco mais, trazer um histórico para vocês. Mas especialmente o mercado de carbono em votação, projeto 412 de 2022 no Senado. Eu quero mostrar para vocês um ofício que nós fizemos, enviando para os senadores, explicando as questões do mercado de carbono, um histórico do seu trâmite, o cenário para a criação, tá? E especialmente aqui nós temos, do ponto de vista, algumas máculas regimentais do Senado. Então nós temos o aumento do custo e concentração de mercado, que demandaria ser remetido para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Nós temos mácula no que tange a tecnificação e endividamento rural, então obrigatoriamente deveria passar pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Nós temos máculas dos pontos de vista da constitucionalidade da proposta, que obrigatoriamente deveria passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, nós temos aí diversas circunstâncias que demandariam que o projeto de lei fosse discutido em outras casas temáticas, além das já passadas. Eu gostaria de, desde já, agradecer e parabenizar toda a parte técnica da Frente Parlamentar do Agronegócio, os senadores que se dispuseram a ouvir, agradecer o empenho que vocês têm trabalhado. A gente não pode só criticar quando a coisa acontece e anda como deve acontecer, deve ser elogiado, tá? Então aqui o meu elogio a essas pessoas que trabalham verdadeiramente pelo agro. Mas eu gostaria de alertá-los. Para quem me conhece sabe, não é só de carinho que se vive. De vez em quando a gente precisa ao mesmo tempo ser o policial bom e o ruim. E quando eu digo que não só de carinho vive, eu quero fazer um novo histórico. Para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Além do projeto da Câmara dos Deputados que nós lutamos o ano passado, nós temos esse do Senado, né, que é esse projeto de lei que eu quero mostrar para vocês, que é o projeto de lei 412. Ele está incluído em pauta para a reunião, né? Então ele vai rodar essa semana. Já tem o relatório da senadora Leila Barros. O governo quer de toda forma aprovar esse projeto, mas ainda que a Frente Parlamentar do Agro não concorde com o projeto do ponto de vista de que todas as pesquisas até então realizadas, os estudos, demandaria que o agronegócio não entrasse no mercado regulado, tá? Para quem, né, se for fazer um histórico de tudo, a gente fica complicado, o vídeo fica muito longo. Mas o mercado regulado, em tese, é o mercado obrigatório de reduções de gases de efeito estufa. Em tese, sucintamente falando. Só que a Lei 12.187 de 2009 incluiu o agronegócio nos planos setoriais. Não só o controle de emissões de gases de efeito estufa, aqueles relatórios de emissões, sempre incluíram o agronegócio, porque o agronegócio, junto com a alteração e modificação do uso do solo, representam mais de 60% das supostas emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Então não tem como tirar o agronegócio da jogada. Ainda que eu sei que é difícil compreender no estágio atual do processo, afinal, recentemente eu acabei de publicar umas questões envolvendo educação ambiental no Instagram, e algumas mães já vieram conversar comigo. Mas meu filho aprende sobre reciclagem, o meu filho aprende sobre destinação de resíduos, o meu filho aprende sobre não poluição das águas. Como assim educação ambiental é ruim? Gente, eu não estou falando que educação ambiental é ruim.
né? Compete a nós cuidar da criação de Deus, mas a questão é, educação ambiental no Brasil, leia-se Cartilha Unesco. Cartilha Unesco, leia-se aquecimento, mudanças climáticas e agendas, seja 21, seja agora a Agenda 2030. Dentro das pautas ambientais, eles tratam, por exemplo, de ideologia de gênero. Então, assim, calma lá. Vamos enxergar realmente o que está acontecendo? Porque pautas como reciclagem e poluição das águas, elas precisam existir para que sutilmente você inclua as outras. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje nós temos o projeto 412 de 2022. Ele não está criando um mercado de redução de gases do efeito estufa. Ele está criando o início, o sistema estatal que controlará individualmente as pessoas. Se você não entendeu ainda, nós estamos falando do crédito social chinês. Por quê? Porque cada produto, cada atividade econômica será contabilizado por um algoritmo que chama-se CO2. E para que as condutas sejam incentivadas ou desincentivadas, ou desestimuladas no caso, né? Elas precisam ter fatores quantitativos. Isso é crédito social. Isso aqui é convidativo e isso aqui vai te deixar mal na fita. Aí nós temos discussões no Congresso como o PL 1425, que já foi aprovado no Senado, decisão terminativa, só pelas comissões, que disciplina o armazenamento permanente de CO2, né, de interesse público em reservatórios geológicos ou temporários, para seu posterior reaproveitamento. Ou seja, reservatórios geológicos, quando nós falamos sobre isso outro dia, faz um tempo já no meu Instagram que eu estava tratando sobre esse tema, a questão é, existem bacias, ou seja, regiões no Brasil de suposto interesse de armazenamento e estocagem de dióxido de carbono e tal, aquele negócio, que virarão concessões administrativas, ou seja, deixa eu resumir, o Estado irá conceder pelo prazo de 30 anos para que uma entidade privada administre aquela região para que não vaze CO2 na atmosfera ou eventualmente utilize aquela região para estocar CO2 retirado de algum outro lugar. Umas balelas, umas viagens de ficção científica, mas para resumir, é para que você não use aquela região. Então o Estado olha para uma determinada região, classifica como interesse público, porque ela é altamente poluidora se não tiver uma administração pública desse reaproveitamento geológico de CO2, e pronto, aquilo ali vira uma concessão de 30 anos para qualquer entidade que pagar mais. Ou seja, cara, deixa eu ser bem sincero com vocês, vou usar o último. Selva. Você não precisa do exército para cuidar da Amazônia. Ninguém vai invadir a Amazônia. É só considerar grande parte da Amazônia, entre outras reservas do país, regiões do país, como classificadoras como potencialmente reaproveitadoras ou armazenadoras de CO2, que você usa aquilo para interesse público e ainda uma entidade do exterior compra aquela administração e fica usando aquele lugar. Pronto. Você invadiu o Brasil sem dar um tiro. Se você ainda não entendeu, existem algumas pessoas que vendem o quinto movimento, aquele nacional-socialismo, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, vamos focar. Então nós temos mais esse projeto de lei. E aí nós tivemos aqui, aproveitando o pessoal da Frente Parlamentar do Agronegócio, que tem algumas iniciativas muito boas, como o almoço na frente parlamentar. E um dos temas que foi tratado, possivelmente hoje, deve já ter sido tratado hoje, é sobre os estímulos econômicos para a sustentabilidade. Como que você pode estimular economicamente. Eu vou pegar aqui o textinho que fica mais fácil, do jeito que estava lá. Instrumentos econômicos de proteção ambiental, né? 26 de setembro, terça-feira, 9 horas. Então já foi. Deputado Zé Silva, que é o palestrante, que é o presidente da Comissão de Legislação Participativa. E um monte de gente lá para falar de instrumentos econômicos de proteção ambiental
que nós sabemos que pode ser tanto impostos como, né, imposto mesmo, imposto. É igual tem na reforma tributária, criaram o imposto do climático. E nós temos também instrumentos como o mercado de carbono. E é sempre a mesma ladainha. É a ladainha de que você vai ganhar dinheiro. Gente, nós já temos quase 400 bilhões de dólares prometidos para o Brasil, em desde Kyoto até hoje. Isso não é frase minha, é frase do Ricardo Salles, à época que ele estava à frente do meio ambiente. Nunca esse dinheiro veio para o Brasil e nem vai vir esse dinheiro para o Brasil e nem vai ter incentivos econômicos para a melhoria disso. A grande questão é, enquanto o mundo inteiro está deixando de lado o ESG, você não acredita em mim? Só um minutinho então. Você não acredita em mim? Vamos lá. Tá aqui, ó. Os maiores fundos, BlackRock e a Vanguard, que eram os maiores proponentes da política ESG, já estão deixando isso de lado. Por quê? Porque viram que isso é uma merda, não tem como se quantificar, não tem metrificação, não tem como obrigar, não tem, ou seja, é literalmente uma balela. 80% da energia produzida no mundo depende de combustíveis fósseis. Você vai fazer o quê? Voltar à idade das trevas? Não vai voltar à idade das trevas. Agora, nós não estamos discutindo reciclagem, nós não estamos discutindo poluição de água, nós estamos discutindo controle. É isso que esses projetos de lei fazem. E quando eu vejo uma iniciativa como essa, de instrumentos econômicos para a proteção ambiental, eu vou mostrar um projeto de lei de autoria do deputado Zé Silva, onde ele estabelece normas e diretrizes para desenvolvimento da taxonomia ambiental e social de atividades econômicas, projetos de infraestrutura, tecnologia, destinação, incentivos econômicos, fiscais e creditícios. Ok. Incentivos econômicos, ok. Atividades econômicas, projetos e tecnologias poderão ser classificados nos termos desta lei de acordo com seus impactos ambientais e sociais, incluindo os climáticos, positivos ou negativos. O que esse projeto de lei está criando? Vou mostrar para vocês. Reforma tributária. Escrevi errado, vai. PEC 45. Só para a gente achar aqui logo a PEC 45, a versão que ela foi aprovada e foi para o Senado, redação final, ela foi para o Senado, vamos lá, 153. Vamos lá. Ou seja, inclui-se um imposto, um inciso 8º de competência da União para a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei. O que o projeto de lei do Zé Silva está fazendo? Criando as atividades econômicas, projetos de tecnologia classificados nos termos da lei de acordo com seus impactos ambientais, sociais, climáticos, positivos ou negativos. Ele já está criando os resquícios para se qualificar futuramente as incidências tributárias, porque é exatamente isso que ele está tratando. Ao invés de falar de incentivos econômicos e fiscais, nós podemos falar de não taxatividade, não taxação. Essa taxonomia será utilizada para as seguintes finalidades: direcionamentos de benefícios fiscais e creditícios para atividades com impactos positivos, redução gradual, extinção de benefícios, e fiscais e creditícios para atividades com impactos negativos. Ou seja, eu nem vou ler o resto do projeto de lei, porque, enfim. Ou seja, nós já vamos segregar as atividades econômicas entre positivas e negativas, aumentando o custo daquelas atividades que supostamente não contribuem para o clima e que supostamente você, consumidor, não é só uma questão de escolha. Nós não estamos interferindo na sua escolha. É simplesmente que nós encontramos um meio e acreditamos que é melhor você comer a proteína de barata ou a proteína sintética da carne aqui, do que eventualmente você comer a carne bovina abatida no frigorífico pequeno ou médio e que veio do seu João e a Dona Maria, que não tem projetos de integração, lavoura, pecuária, floresta, alta tecnificação, confinamentos, tratamento de resíduos, selo verde, selo Embrapa, selo não sei das quantas. Se isso não é controle social, meu amigo, eu não sei o que é. Será que vocês conseguem compreender agora o que eu estou falando? Será que vocês não conseguem compreender que um negócio desse aqui só serve para segregar a atividade, desestimular pequenos e médios que não têm capacidade nem tecnificação para cumprir todos os requisitos que vocês querem impor? Será que vocês não vão entender que nós temos 5 milhões de produtores rurais no Brasil que não têm condições de fazer isso aqui?
e que possivelmente criará um novo êxodo rural? Mas é exatamente isso que vocês querem, não é? Porque além de agora ceder geologicamente território nacional, a gente vai começar a desestimular e criar um oligopólio do agro. E aí algumas pessoas acham que eu critico parlamentares. Eu não estou criticando parlamentares, eu não estou falando do deputado Zé Silva. Não me entenda mal. Eu estou narrando um fato que está acontecendo, um movimento, né? Esse movimento da realidade e qual é a consequência futura das atitudes tomadas no meio desse movimento. É só isso. É só isso. Então não me levem a mal, não levem para o lado pessoal, nada, não. É só um fato. Agora, ou nós efetivamente defendemos a segurança alimentar, defendemos o agronegócio, que é o que põe comida na mesa, estimulamos a sua produção e não o taxamos e não o desestimulamos ou não impedimos a concessão de incentivos. E detalhe, o projeto de lei fala inclusive de monitoramento por instituições financeiras, que a gente já tratou outras vezes no Instagram sobre isso, para os monitoramentos, concessão de crédito. Isso está acontecendo no Plano Safra agora. Se você for contratar crédito para tecnificação, Plano Verde, ABC Plus, sei o que, você vai ter um descontinho nos juros. Aí você não consegue pagar, você perde a fazenda. Ai, André, mas como você é extremista? Eu não sou. Eu sou realista. Porque uma coisa é você tratar com um grande player. Outra coisa é você enxergar que o Brasil é composto de pequenos e médios produtores rurais. E se vocês hoje acham que é super importante, super não sei o que, discutir marco temporal, propriedade, desapropriação de terras produtivas, não se esqueçam que por baixo desse pano estão vindo projetos muito piores, que eles não só desestimularão o agro, mas implementará o crédito social chinês no nosso país. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse Produtores pela Liberdade e vamos juntos. Tem muito trabalho pela frente ainda.